Bom, estudo para Prefeitura Diadema, leis complementares, conteúdo específico para Diadema técnico bibliotecário. Quer dizer, a gente não é técnico, né? A gente é bibliotecário, que só precisa de ensino médio. Daí a lei complementar número 8, que está lá no edital, diz assim: institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Diadema e das outras providências, ou seja, é o teco de direito administrativo. É gigante isso aqui, meu. Vai dar mais de uma hora. Oh, que ódio. Vai. Esta lei institui o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Diadema. Para os efeitos dessa lei, funcionário público são pessoas legalmente investidas nos cargos públicos de provimento efetivo ou em comissão. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Cargo, ou seja, aqui eles usam o termo cargo público. Atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometida a um funcionário municipal. Os cargos públicos são criados por lei com denominação própria e remunerada pagas pelos cofres públicos. Os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Função é a atribuição ou conjunção de atribuições que a administração confere a cada categoria profissional ou comete individualmente a determinados funcionários para execução de serviços eventuais. Os cargos de provimento efetivo da administração pública municipal serão isolados ou organizados em carreiras. Os cargos de carreira serão sempre de provimento efetivo ou efetivo. Os isolados serão de provimento efetivo ou em comissão, consoante com o que dispuser as leis. Dispuser que a lei os criar. As carreiras serão organizadas conforme lei específica. As atribuições, cada uma tem uma organização diferente, engraçado, né? As atribuições a serem desenvolvidas pelos titulares de cargos públicos serão estabelecidas em regulamento e observadas as diretrizes fixadas em lei, na lei que os criar. É proibido o exercício gratuito de cargos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Capítulo 2 do concurso público. As investiduras em cargo de provimento efetivo será feita mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as disposições previstas em regulamentos a ser estabelecidos através de uma comissão partidária da administração e da entidade representativa da classe de servidores. Parágrafo único. Em caso de empate na deliberação, regulamentação e decisão, deverá se efetuar através da Assembleia de Classe. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período. O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão fixados em edital. O edital de concurso estabelecerá os requisitos a serem satisfeitos pelos candidatos. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo na carreira. O do provimento de cargos. Provimento é o ato administrativo através do qual a autoridade competente designa alguém para titularizar um cargo público. Artigo 15. Os cargos públicos serão providos por nomeação, reintegração, reversão, aproveitamento, readaptação, readmissão e promoção. São requisitos mínimos obrigatórios para os provimentos de cargo público o ser brasileiro nato naturalizado ou estrangeiro na forma da lei. Ter a idade mínima de 18 anos, ressalvadas a hipótese prevista no artigo parágrafo 4. Estar no gozo dos direitos civis e políticos, estar quite com as obrigações militares do sexo, ser do sexo masculino, gozar de boa saúde comprovada em exame médico, possuir aptidão para o exercício das atribuições, ter atendido às condições prescritas para o provimento do cargo. A prova dos requisitos referidos nos incisos 1 e 2 deste artigo só será exigida no caso do inciso 1 do artigo 15 desta lei. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. As pessoas referidas no parágrafo anterior serão reservadas um percentual de 5% das vagas existentes. Dependendo de natureza do serviço, a idade mínima para provimento de cargo poderá ser de 16 anos. A lei definirá, olha que interessante essa coisa de 16 anos. A lei definirá os cargos que poderão ser preenchidos por pessoas que tenham 16 e 17 anos. Da nomeação. A nomeação é o ato pelo qual o cargo público é atribuído originariamente a uma pessoa. Cargo. Nomeação. A nomeação será feita em comissão quando se tratar de cargo em virtude de lei, assim, em virtude de lei.
Assim, depende de aprovação de concurso público. Assim deva ser provido. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo, cuja investidura dependa de aprovação em concurso público. Em substituição, quando do impedimento temporário do ocupante de cargo. A nomeação em caráter efetivo obedecerá rigorosamente à ordem de classificação em concurso público, cujo prazo de validade esteja em vigor. Os cargos de provimento e comissão são de livre nomeação e exoneração. Parágrafo único. Os cargos previstos neste artigo serão exercidos preferencialmente por servidores ocupantes de cargo de carreira técnico profissional, nos casos e condições previstos em lei. A nomeação para cargo de carreira dar-se-á sempre no cargo inicial. Será tornada sem efeito a nomeação se a posse no cargo não se verificar nos prazos estabelecidos nessa lei. Não poderá ser nomeado para cargo público municipal a pessoa portadora de maus antecedentes. Próximo, reintegração. Nomeação, reintegração. E provavelmente vai ter um parágrafo, quer dizer, uma seção para cada tipo de nomeação que falou lá no começo. Reintegração é reingresso, reintegrar, reingressar. No serviço público municipal do funcionário ilegalmente demitido com ressarcimento dos prejuízos, em virtude da decisão judicial transitada em julgado ou de decisão administrativa. A reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado, dar-se-á no cargo resultante da transformação, existindo em cargo de remuneração e funções equivalentes, atendida a habilitação profissional do funcionário. O funcionário que estiver ocupando o cargo objeto de reintegração, se não estável, será exonerado se ocupava outro cargo municipal. A este será reconduzido sem direito à indenização. O reintegrado será submetido a exame médico e aposentado quando incapaz. Da reversão. Reversão é o reingresso do funcionário. De novo, reingresso, só que é um tipo diferente de reingresso. É o ingresso do funcionário público aposentado ao serviço público municipal. É o aposentado. Após a verificação de que não mais se subsistem os determinados os motivos determinados da aposentadoria. Por exemplo, uma aposentadoria porque o cara tinha tido um acidente, sacou? A reversão dar-se-á a pedido ou de ofício. Pausa. Pausa. Voltamos! Eu acho. Voltamos. Barulho, passarinho!
Bom! Voltando aos estudos. Reversão. A reversão é o reingresso do funcionário aposentado ao serviço público municipal após a verificação de que não mais subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Reversão dar-se-á a pedido ou de ofício. A reversão de ofício não poderá ter lugar em cargo de padrão inferior àquele em que o funcionário se aposentou. A reversão, em qualquer caso, só poderá efetivar-se se ficar comprovada em inspeção médica a capacidade para o exercício do cargo. O aposentado em cargo isolado não poderá reverter para cargo de carreira. A reversão dependente de vaga far-se-á no mesmo cargo ocupado pelo funcionário na data da aposentadoria. Será tornada sem efeito a reversão aí cassada a aposentadoria do funcionário que, dentro dos prazos legais, não tomar posse ou não entrar em cargo ou para qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior devidamente comprovada. Não será contada para nova aposentadoria disponibilidade o período de tempo que o funcionário estava aposentado. Do aproveitamento. Aproveitamento é o retorno do funcionário em disponibilidade para o exercício do cargo público. É obrigatório o aproveitamento do funcionário em cargos de natureza e vencimento compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitada a habilitação profissional e condicionada a existência da vaga. O aproveitamento dependerá da prova de capacidade mediante inspeção médica. Se o laudo não for favorável, novo exame médico será realizado após decorridos no mínimo 90 dias. Havendo mais de um concorrente, a mesma vaga terá preferência o de maior tempo de serviço e, em caso de empate, o de maior tempo de disponibilidade. O aproveitamento far-se-á de ofício ou a pedido, respeitada sempre a habilitação profissional. É vedado o aproveitamento em cargo de padrão superior ao de cargo ocupado. 2. No caso de aproveitamento, se dar em cargo de padrão inferior, o funcionário aproveitado terá direito à diferença salarial. Será aposentado no cargo que ocupava o funcionário em disponibilidade que, em inspeção médica, for julgado incapaz para o serviço público, ressalvada a possibilidade de adaptação. Será tornado sem efeito o aproveitamento, cassada a disponibilidade e exonerado o aproveitado que não tomar posse ou não entrar em exercício no prazo legal, salvo por motivo de doença comprovada em inspeção médica. Seção 5 da readaptação. A readaptação é a investidura do funcionário em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. A readaptação dependerá sempre da existência da vaga. A readaptação não poderá acarretar aumento ou diminuição de vencimentos. É vedada a readaptação para o cargo de provimento em comissão. Da readmissão. Readmissão é o reingresso no serviço público do funcionário exonerado sem qualquer direito a ressarcimento. O readmitido terá assegurada a contagem de tempo de serviço anterior para efeito de aposentadoria, disponibilidade e adicional por tempo de serviço. A readmissão será obrigatoriamente procedida de revisão do respectivo processo administrativo e será determinada se ficar demonstrado que não acarretará inconveniência para o serviço público. A readmissão será feita no cargo anteriormente ocupado ou se transformado no cargo resultante de transformação, desde que haja vaga. É vedada a readmissão se a admissão tiver ocorrido a bem do serviço público. Da promoção. Promoção é a elevação do funcionário dentro da respectiva carreira, a cargo da mesma natureza de trabalho compatível com a sua formação e capacidade profissional, de maior responsabilidade e maior complexidade de atribuições. Parágrafo único. As normas de promoção serão restabelecidas no plano de carreira, na forma da lei, obedecidos os critérios de avaliação de desempenho da posse e do exercício. Capítulo 4 da posse e do exercício. Posse é o ato pelo qual a pessoa é investida em cargo público, formalizado com assinatura na forma pela autoridade competente e pelo empossando. Independente da posse, provimento, os cargos de reintegração, promoção e redesignação para desempenho da função gratificada. A posse poderá ser tomada por procuração otorgada com poderes especiais para tanto, quando se tratar de funcionário ausente do município, a juiz da autoridade competente. Na ocasião da posse, o funcionário declarará se exercer ou não outro cargo ou função pública remunerada, ou inclusive emprego em autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. A lei especificará os casos em que, no ato de posse, será atingida também a declaração de bens. A autoridade competente para dar posse deverá verificar, sob pena de responsabilidade, se forem suspeitas, as condições estabelecidas em lei ou regulamento para investidura de cargo. Artigo 44. A posse deverá verificar no prazo de 10 dias. Essa coisa de 10 dias aparece agora em concursos, né? Antes era 30 dias, agora é 10 dias. Na posse deverá verificar-se no prazo de 10 dias contados
da data de publicação do ato de provimento para os candidatos considerados aptos nos exames pré-admissionais de caráter eliminatório. O prazo previsto neste artigo poderá ser prorrogado por 30 dias a requerimento do interessado mediante ato de autoridade competente para dar posse. O termo inicial para a contagem do prazo para a posse do funcionário em férias ou licença, exceto para tratar de assuntos particulares, será o da data em que retomar o serviço. A contagem de prazo a que se refere este artigo poderá ser suspensa até o máximo de 120 dias a partir da data em que o funcionário demonstrar estar impossibilidade de tomar posse por motivo de doença apurada em inspeção médica. O prazo mencionado do parágrafo anterior começará a correr sempre que o funcionário, sem motivo justificado, deixar de se submeter aos exames médicos julgados necessários. O prazo previsto neste artigo para aquele que, antes de tomar posse, for incorporado às Forças Armadas, será contado a partir da data de desincorporação. Se a posse não se der no prazo legal, será tomada sem efeito o ato do provimento. O exercício e o efetivo desempenho das atribuições de cargo se dão ao início o início do exercício implica na frequência exigida e a constituir o direito de percepção do vencimento e vantagens pecuniárias que couberem. O início e suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão reintegrados no assentamento individual do funcionário. Ao responsável pelo órgão onde vier a ser lotado, o funcionário compete dar-lhe exercício. O exercício de cargo deverá ter início nos 10 dias subsequentes ou no prazo de até 30 dias, a critério do secretário da área interessada contados. A data da posse, a data da publicação oficial do ato, no caso de reintegração. Aplica-se ao exercício o disposto nos parágrafos do artigo 44 desta lei. O funcionário que não entrar em exercício dentro do prazo previsto será exonerado do cargo no qual foi empossado. O ocupante do cargo de provimento efetivo ou em comissão ficará sujeito a 40 horas semanais de trabalho, salvo disposto em lei. O exercício do cargo em comissão exigirá de seu ocupante integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Nenhum funcionário poderá ausentar-se do município para estudo, participação em congressos, certames desportivos, culturais ou científicos, ou missão de qualquer natureza, com ou sem ônus para o erário, sem autorização ou designação expressa da autoridade competente. Efetuam-se do disposto neste artigo os delegados, excetuam-se do disposto neste artigo os delegados eleitos em assembleia para congressos classistas da categoria dos serviços públicos. Capítulo 5 do estágio probatório. Isso aqui também cai bastante em concursos, né? O tempo que tem é 3 anos, normalmente. Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de até 2 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação observados os seguintes fatores: 1. Assiduidade. 2. Disciplina. 3. Desempenho. 4. Responsabilidade. E 5. Dedicação ao serviço, né? E depois tem uns parágrafos especificando mais, né? De novo, assiduidade, ou seja, não faltar, quer dizer, ir pra lá. Disciplina, não ficar fazendo besteira, não falar mal das outras pessoas, sei lá. Ou só trabalhar bem. Desempenho, consegue fazer o trabalho. Responsabilidade, você gosta do serviço público. Dedicação ao serviço, não, esse aqui é mais do gostar, né? Próximo, até 5 meses antes de findar o estágio probatório, a chefia imediata do funcionário deverá encaminhar ao órgão interpessoal, RH, o relatório de avaliação, tendo em vista os fatores não enumerados nesse artigo: assiduidade, disciplina, desempenho, responsabilidade e dedicação. Se o resultado da avaliação for contrário à manutenção do funcionário, será instaurado o procedimento administrativo nos termos deste estatuto. A confirmação do funcionário no cargo não dependerá do qualquer ato novo. Enquanto em estágio probatório, o funcionário não poderá ser designado para exercer cargo diverso daquele para o qual foi nomeado, exceto a cargo em comissão. O funcionário que vier a ser designado para ocupar cargo em comissão terá seu período de estágio probatório suspenso. O servidor estável nomeado para cargo de mesma natureza do emprego ou função até então exercido ficará dispensado pelo estágio probatório e, em se tratando de cargo de natureza distinta, o contrato de trabalho ficará suspenso durante o período do estágio probatório. Parágrafo único. O servidor estável não confirmado no cargo retornará ao emprego ou função anteriormente exercido. O funcionário estável que, em virtude do concurso público, vier a ser nomeado para cargo de natureza distinta daquele ocupado, terá sua vinculação jurídica suspensa durante o período do estágio probatório. Parágrafo único. O funcionário não aprovado no estágio probatório retornará ao cargo anteriormente ocupado. Sobre a estabilidade. Capítulo da estabilidade. O funcionário nomeado em caráter efetivo adquire estabilidade após 2 anos de exercício. Ninguém pode ser efetivado ou adquirir estabilidade se não tiver prestado concurso, salvo aquele benefício pela estabilidade excepcional prevista na Constituição de 88. Eu não sei o que é essa estabilidade excepcional. A estabilidade refere-se ao serviço público, não ao cargo ocupado. Interessante, né? O funcionário estável somente perderá o cargo
em virtude de decisão judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que ele seja assegurado ampla defesa, e quando for extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade por lei, em caso em que ele fornecerá indisponibilidade remunerada. Sobre a disponibilidade, falou. Também já teve lá os técnicos de carinha voltada à disponibilidade. Extinto o cargo ou declarado sua desnecessidade por lei, o funcionário estável será enquadrado em outro cargo análogo, respeitada a sua capacitação com todas as vantagens já adquiridas. Na impossibilidade e enquadramento em outro cargo análogo, o funcionário será posto em disponibilidade remunerada com todas as vantagens já adquiridas. Parágrafo único. Restabelecido o cargo, ainda que modificada sua denominação, será obrigatoriamente nele aproveitado o funcionário em disponibilidade quando de sua extinção. A disponibilidade não interrompe o direito à contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria e demais vantagens pessoais. O funcionário em disponibilidade poderá ser aposentado a seu pedido com remuneração proporcional. Os proventos de disponibilidade serão revistos sempre que se modificarem os vencimentos dos servidores em atividade da admissão em caráter temporário. Para atender às necessidades temporárias desse final do interesse público, poderão ser efetuadas contratações de pessoal por tempo determinado mediante contratação de locação de serviço. Considera-se como de necessidade temporária excepcional de interesse as contratações que visem a combater surtos epidêmicos, que nem teve agora no Covid, fazer licenciamento para fins estatísticos visando a prestação de serviços públicos, atender situações de calamidade pública, permitir a ocupação de serviço por profissional de notória especialização nas áreas de pesquisa científica e tecnológica. Execução de tarefas ou de serviço por sua natureza não comportam a sustentação de um quadro permanente de serviço. Quer dizer, acabei de ler uma coisa que foi revogada. A execução também pode contratar temporariamente para a execução de tarefas ou serviços que, por sua natureza, não comportem a sustentação de um quadro permanente de servidores. Ou seja, uma coisa que só dá para em temporária, né? Atender. Também pode contratar temporariamente para atender a outras situações de urgência que vierem a ser definidas em lei. Também pode contar as contratações de que trata este artigo não terão dotação específica e obedecerão aos seguintes prazos. Nas hipóteses do inciso 1 e 3, até 6 meses, redação. Nas hipóteses do 2 e 4, 2 e 6, quer dizer, até 12 meses, 1 ano. E na hipótese do 4, 2 anos. O 4 é interessante, né? O 4 é o permitir tempo de notária especialização nas áreas de pesquisa científica. 2 anos para pesquisa, né? Interessante. Na hipótese do 5, 12 meses, 1 ano, limitado o número de contratações sob tal fundamento até o quê? 20% do total de servidores públicos municipais, integrantes dos quadros de prefeitura. Na hipótese do 6, no parágrafo 1 deste artigo, persistindo a situação de urgência, os contratos poderão ser prorrogados por uma única vez e por igual período mediante despacho fundamentado da autoridade competente. À exceção das hipóteses dos itens 3 e 6, o recrutamento poderá ser feito mediante processo simplificado. Sujeito ao quê? Sujeito à ampla divulgação e no jornal de grande circulação, devendo a exceção alcançar algumas contratações previstas nas hipóteses do item 5, se consideradas dispensáveis em razão de sua notória especificação ou prática comprovada. Redação dada, nova redação, né? 5. À exceção das hipóteses dos itens 3 e 4, o recrutamento será feito mediante processo seletivo simplificado, sujeito à ampla divulgação em jornal de grande circulação, devendo a exceção alcançar algumas contratações previstas na hipótese dos 5, sem consideradas dispensáveis em razão de sua notória especialização ou prática comprovada. Mesma coisa que o outro, né? É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma deste artigo, sob pena de nulidade do contrato, responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. Nas contratações por tempo determinado serão observados os padrões de vencimentos adotados pela administração para atividades afins ou assemelhadas. Quando existirem e na impossibilidade serão observadas os valores do mercado de trabalho. Próximo, as contratações temporárias por excepcional interesse público são de natureza administrativa, aplicando-se ao pessoal contratado no que couber as normas contidas na lei complementar. Os contratos dessas assistem os mesmos direitos e vantagens dos demais servidores públicos municipais no que couber e observado sempre o termo de contrato. Os contratados estão sujeitos aos mesmos deveres e proibições, inclusive no tocante à acumulação de cargos e funções públicas e ao mesmo regime de responsabilidade vigente aos demais servidores públicos municipais no que couber. Os contratados sob regime temporário estão sujeitos ao regime geral de previdência social, RGPS. Legal, né? Estão temporários é RGPS. Temporários é RGPS. Sobre substituição.
Haverá substituição do impedimento legal e temporário do cargo, comandante de cargo de chefia ou de direção, bem como de função gratificada. Ocorrendo a vacância ou respondendo pelo expediente da unidade ou órgão correspondente até o provimento do cargo. O substituto deve reunir todos os requisitos exigidos para o preenchimento do cargo. Ou seja, se o cara quer substituir um cargo que era superior, o cara tem que ter requisito de ter um superior, certo? Ou função gratificada do substituto ou ter pleno conhecimento da rotina do setor com um mínimo de 2 anos de experiência, com exceção dos cargos cujo provimento exija o servidor técnico na área de atuação. A substituição dependerá do ato de autoridade competente, ou seja, a própria autoridade competente, lá o chefe do técnico que vai ter que assinar a substituição. O substituto dependente durante todo o tempo de substituição terá direito a receber os vencimentos e as vantagens pecuniárias inerentes ao cargo do substituto, sem prejuízo das vantagens pessoais que tiver direito. O substituto perderá durante o tempo de substituição os vencimentos e demais vantagens pecuniárias inerentes ao seu cargo, se pelo mesmo não optar até o momento de entrar em exercício no cargo do substituto. A substituição por prazo inferior a 5 dias úteis será exercida cumulativamente sem qualquer vantagem pecuniária. Ou seja, as vantagens, o dinheiro que ele ia ganhar extra como trabalhando de chefe não serão contados se ele só substituir temporariamente por 5 dias. O substituto fará jus a 1/12 por mês de efetivo exercício para efeito de recebimento do 13º salário a ser calculado com base nos vencimentos do cargo do substituto em dezembro do ano correspondente. E a reassunção do cargo pelo titular, ou seja, o cara voltou, para cessar automaticamente os efeitos da substituição. Ou seja, ele não vai ganhar mais as vantagens que ele está recebendo de substituto. Da vacância. A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão da vacância, ou seja, quando o cargo não está mais sendo ocupado. Pelo quê? Pela exoneração, demissão, promoção, readaptação, aposentadoria e falecimento. Exoneração, né? O cara saiu do cargo público, pediu. A demissão, o cara foi demitido lá pelos trecos judiciais. A promoção, o cara foi para um outro cargo público, o cargo dele ficou vago, ele foi para um cargo superior, certo? A readaptação, o cara teve um acidente, teve que ir para outro que não dava mais para ele trabalhar, né? Tipo, ele perdeu a perna e não dava mais para ele trabalhar como policial, ele foi para outro cara. Isso é um exemplo bem louco, né? Daí da aposentadoria, o cara pediu aposentadoria, ficou pago. Ou ele teve que se aposentar. E o falecimento, né? O mais básico. A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido do funcionário ou de ofício. Parágrafo único, a exoneração de ofício dar-se-á quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Quando tem tomado posse o exercício, não se der no prazo legal. A exoneração de cargo em comissão dar-se-á a juiz da autoridade competente, a pedido do próprio funcionário, e a vaga ocorrerá na data do falecimento do funcionário, a imediata aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade, da publicação da lei que criar o cargo, no ato administrativo cabível nos demais casos. Quando se tratar da função gratificada, dar-se-á a vacância por dispensa, a pedido ou de ofício, sobre o tempo de serviço. A apuração de tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo único, o número de dias será convertido em anos, considerado o ano como 365 dias. Essa aqui é meio estranha e eu já vi várias vezes e às vezes me confundiu, mas para simplificar, o seu tempo de contribuição não é contado por anos, não, é contado em dias. Quanto tempo você trabalhou, certo? Se você não trabalhou 365 dias, não tem como contar um ano. Será considerado efetivo exercício do período de afastamento em virtude de férias, casamento, que são 8 dias, luto, 8 dias, corridos por falecimento do cônjuge, pessoas que convivam maritalmente, pais, filhos, menor sob sua guarda e tutela. O luto também é contado 5 dias, corridos para falecimento de irmãos, sogros e netos. E também é contado o luto de 2 dias, corridos para casamento de padrasto e madrasta. Isso aqui às vezes mudam entre concursos municipais, estaduais e federais. Também é contado faltas para nascimento de filhos, 5 dias corridos. Também é contado faltas para exercício de cargo em comissão ou equivalente em órgão ou entidade federal, estadual ou municipal, inclusive em suas autarquias e fundações. E também é contado
o tempo de missão ou estudo em outros pontos do território nacional ou no exterior quando o afastamento houver sido autorizado por ato de autoridade competente. Também é contado a convocação para obrigação decorrentes do serviço militar. Também é contado para júri e outros serviços obrigatórios por lei. Também é contado o desempenho de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Também é contado as faltas abonadas. Também é contado as faltas para doação de sangue, que são contados de 2 dias por ano civil, com interstício de 6 meses. Ou seja, pode faltar 2 vezes para doar sangue. E também é contado o alistamento eleitoral, um dia, né, para votar. Quer dizer, alistamento eleitoral não é votar, não, né? Também é contada a participação em delegações esportivas ou culturais, quando o afastamento houver sido autorizado por até a autoridade competente. Também é contada a participação em programas de treinamento instituídos e autorizado pelo respectivo órgão. Também é contado o processo administrativo se o funcionário for declarado inocente ou se a pena imposta for no máximo a de repreensão. Também é contada as licenças previstas no 2, 3, 4, 5, 6, 7, um monte de licenças que vai ter no artigo 125. Provavelmente vocês viram as licenças que estão em um monte de concursos, de concursos, tipo as licenças que aparecem na 8112 para o INSS, né? Para efeito de aposentadoria, disponibilidade, computar-se-á integralmente o tempo de serviço federal, estadual, municipal, o período de serviço ativo nas Forças Armadas, contando-se em dobro o tempo correspondente a operações de guerra em que o funcionário tem efetivamente participado. Esse aqui é o tempo que é para aposentadoria, tá? O tempo de serviço prestado sob qualquer forma de admissão ou contratação, desde que remunerado pelos cofres municipais. O tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade remunerada. O tempo em que os períodos de afastamento previstos no artigo 72, o que é que falei agora. Os períodos devidamente comprovados no serviço prestados a outras entidades públicas ou privadas. E os tempos em dobro, as licenças permissão não gozadas em termos do artigo 159. Sabe o que é licença prêmio? É tipo quando você trabalha sem parar e não pede férias ou coisas. Daí você ganha uma licença prêmio, tipo, você ganha um tempo extra de férias, essas coisas. Tipo, eles te obrigam a tirar férias. Daí, esse tempo é contado em dobro. Tem 74, é vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestados concomitantemente em mais de um cargo ou função da administração pública direta ou indireta, bem como de entidades privadas. Parágrafo único. Em regime de acumulação de cargo, é vedado contar tempo de um cargo para reconhecimento de direitos ou vantagens de outros. E agora é o capítulo aposentadoria. 30 minutos? Caraca, o capítulo da aposentadoria tá todo riscado. Em 2005 ele fez um treco, teve um monte de coisinha que foi revogada aqui, parece. Só tem uma coisa no capítulo de aposentadoria que não foi revogada. Onde será que vai estar as coisas de aposentadoria, então? É o artigo 82 que diz: o funcionário municipal que retornar à atividade após a cessação dos motivos que causam sua aposentadoria por invalidez terá direito a todos os fins, salvo para o de promoção e progresso funcional, a contagem de tempo relativo ao período de afastamento. Próximo, vamos ver mais uma coisa: o vencimento e da remuneração. 83. Vencimento e retribuição pecuniária pelo exercício do cargo nunca inferior ao piso fixado nos termos do Lei Complementar 36, cuja alteração será necessária deverá ser feita segundo as normas constitucionais vigentes. 84. Remuneração é o vencimento do cargo de acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. As vencimentos e as vantagens pecuniárias permanentes são irredutíveis. É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Nenhum funcionário poderá perceber mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos com remuneração em espécie de qualquer título pelo prefeito. O funcionário que esteja em débito com o erário municipal receberá na primeira quinzena de cada mês e, a título de antecipação, quantia a ser fixada por decreto e equivalente em no mínimo 40% da remuneração, percebendo o restante devido até o último dia útil de cada mês. Parágrafo único. Ao funcionário que esteja em débito com o erário municipal ou com terceiros cuja dívida deva ser paga pela administração, o adiantamento de que trata o caput se restringirá à direção se houver entre o valor
de débito e a quantia que lhe será devida se necessite o débito. O funcionário perderá a remuneração dos dias em que faltar ao serviço, salvo os casos previstos neste estatuto. A parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas que excedem tempos iguais ou superior a 120 minutos de cada mês. O funcionário preso em flagrante, se o cara faltar por mais de 2 horas, interessante, ele perde um dia de trabalho, interessante. O funcionário preso em flagrante ou preventivamente ou recolhido à prisão em decorrência de pronúncia será considerado afastado do exercício de cargo, até a decisão final transitada em julgada. Durante o afastamento, o funcionário terá direito à percepção de 2/3 de sua remuneração quando afastado por motivo de prisão em flagrante ou preventiva ou decorrente de ato de pronúncia determinada pela autoridade competente, equivalente a perdurar a prisão, e perderá o direito de a qualquer parte dela a partir da publicação da sentença condenatória. O pagamento da remuneração na forma deste artigo cessará a partir do dia imediato àquele em que o funcionário for posto em liberdade, ainda que condicional, passando a perceber remuneração integral. O pagamento da remuneração do funcionário, se estiver preso, será feita à pessoa da lei família por ele indicada mediante documento escrito. Para efeito desse artigo, considera-se família do funcionário, além do cônjuge de filhos, qualquer pessoas que vivam as suas expensas e custem de seu assentamento individual, e que pareça ao cônjuge e companheira ou companheiro que comprove união estável como entidade familiar nos termos da lei, salvo por imposição legal, mandato judicial ou por termo expressamente celebrado ou com a administração, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. As reposições e indenizações devidas pelo funcionário em razão de prejuízos que tenham causados ao horário municipal serão descontadas por parcelas mensais não excedentes a 2/10 de remuneração, tendo os saldos corrigidos sempre que houver alteração salarial e dos mesmos percentuais quando o funcionário solicitar a exoneração, abandonar o cargo ou for demitido. Não terá direito ao parcelamento previstos neste artigo. 2. Independentemente do parcelamento previsto neste artigo, o recebimento de quantias indevidas poderá implicar em processo disciplinar para apuração das responsabilidades e aplicação das penalidades cabíveis. 3. A não quitação de débito implicará sua inscrição em dívida ativa das vantagens pecuniárias, além do vencimento e da remuneração. Próximo capítulo das vantagens pecuniárias. Além da remuneração, poderão ser pagas ao funcionário as vantagens. Quais são essas vantagens? Existem 6 vantagens, que são as diárias, que é quando o cara vai para algum lugar, né? Tipo, tem que viajar. Daí ele paga os hotéis e o trânsito e a alimentação, eu acho. Das gratificações adicionais, de trabalho extra, né? Salário de família para filhos, auxílio doença para doença, quando o cara não pode trabalhar por doença, auxílio funeral, para pagar o funeral de uma pessoa que morreu, e o auxílio natalidade. Agora eu tô confuso. Natalidade é quando o carinha nasce, né? Quando o bebê nasce, né? É isso que eu consigo pensar com o Natal, mas o auxílio natalidade me deu uma outra coisa que tá na minha cabeça. Droga. Auxílio natalidade. Não sei, eu quero auxílio natalidade. As gratificações e os adicionais somente se incorporarão à remuneração ou proventos nos casos indicados em lei. Nós temos o artigo 37, inciso 14 da Constituição Federal. As acrescimentos pecuniários percebidos pelo servidor público e aí incluídos gratificações adicionais não serão computados nem acumulados para fins de concessão acréscimos ulteriores. É importante sempre saber as coisas da administração do artigo 37 e 38 das coisas de servidor público e da administração pública que estão lá na Constituição, né? Essas coisas que mudam de vez em quando. Teve umas mudanças em 2019, né? Sobre as diárias, né? Daí agora parece que vai ter um capítulo, quer dizer, uma sessão especial para cada tipo de ratificação, explicando o que ela era, né? Porque ela só tinha nomes, agora ele vai explicar. O que são diárias? Se pergunte, o que são diárias? Ao funcionário que, por determinação da autoridade competente, se deslocar temporariamente do município no desempenho de suas atribuições ou emissão de estudos de interesse da administração, serão concedidas, além do transporte, diárias e títulos de indenização nas despesas com alimentação e pousada. Viu? Diária é alimentação e pousada, nas bases fixadas em lei. E além de transição também.
comidinha, transporte e pousada. O que é, agora se pergunte, o que são gratificações adicionais? Além dos vencimentos das vantagens, nesta lei será concedido ao funcionário um 13º salário, a progressão funcional, a quarta parte, a adicional pelo exercício das atividades insalubres, perigosas ou penosas, o adicional pela prestação de serviço extraordinário, o adicional noturno, o adicional por tempo de serviço, ATS, a gratificação por função, FG, por nível universitário e por nível técnico de grau médio. Depois tem o 14º salário. Daí agora tem uma subseção de fala o que é o 13º, né? Daquelas, tipo, como é que é contado, quais são os dias quantos dias recebe a contagem de dias, de quando é que recebe. E só para falar que é extra, isso aqui é tudo igual aos tecos tipo de federal e estadual. A maioria das coisas, enquanto eu leio aqui, vamos ver se a gente consegue identificar alguma coisa que é diferente. O 13º salário será pago anualmente e todo funcionário municipal, independentemente da remuneração que fizer jus. A vantagem prevista neste artigo corresponde a 1/12. 1/12, 12avos por mês, do efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Somente a fração igual ou superior a 15 dias correspondidos no exercício será tomada como mês integral. Para efeito do parágrafo anterior, o 13º salário será pago no máximo de 20 dias de dezembro de cada ano obrigatoriamente. O 13º salário será estendido aos inativos e pensionistas com base nos proventos que perceberão no mês de dezembro no ano correspondente. Entre os meses de fevereiro e julho de cada mês, a critério da administração, será pago para o adiantamento a título dos primeiras parcelas do 13º metade dos vencimentos recebidos pelo funcionário no mês imediatamente anterior ao pagamento. As faltas abonadas e justificadas não serão deduzidas para os fins previstos no primeiro parágrafo deste artigo. O funcionário que tem exercido cargo em comissão para efeito do recebimento do 13º salário terá direito à participação da remuneração a ser paga na forma do parágrafo 3º deste artigo, calculada da forma proporcional aos meses de permanência do cargo. O 13º salário será pago proporcionalmente ao número dos meses de exercício do ano, com a exoneração, demissão e aposentadoria. Com base na remuneração do mês que ocorrer. Base, remuneração, mês, ocorrer. Ocorrer o quê? Duas coisas. A exoneração ou aposentadoria do servidor, o cara foi embora, ou facelamento ativo ou inativo. Parágrafo único, ou é extensivo ou pensionista, o caput deste artigo, quando ocorrer o facelamento do funcionário. Sobre a progressão funcional, agora. Subseção de progressão funcional. A progressão funcional é a elevação do funcionário de um nível salarial para outro imediatamente superior dentro da faixa salarial a que pertence. A progressão funcional dar-se-á por mérito resultante da avaliação do desempenho de acordo com as normas previstas no regulamento específico. Parágrafo único. As vantagens pecuniárias de progressão funcional incorporar-se-ão à remuneração do funcionário para todos os fins. Para ter direito de progresso funcional, o funcionário deve cumprir um exercício de 730 dias de efetivo exercício no nível salarial que se encontra. Ou seja, ele tem que ter trabalhado por 365 dias mais 365 dias. Sabe o que isso dá? 730 dias. Ou seja, para ele ganhar um dinheiro de progressão, ele tem que ter trabalhado 2 anos de efetivo exercício. É interessante. Eu achava que o progressão era só de 5 anos, por causa, no federal. Porque é isso que está escrito lá no federal, né? Mas talvez eles estejam falando de um tipo de de gratificação diferente do que eu estou pensando. Eu acho que provavelmente a progressão funcional seria um tipo de gratificação diferente da que eu estou pensando de 5 anos. Bom, então, aqui no nível municipal, cada 2 anos o carinha ganha um interstício, cada interstício 2 anos. Quer dizer, isso aqui é só um mínimo. Não quer dizer que depois que passar 2 anos o cara vai ganhar esse trepa, né? Ele vai receber um dinheirinho extra. Próximo da quarta parte. O que é a quarta parte? Esse aqui é uma coisa que eu não tenho a menor ideia do que é. Nunca vou falar disso aqui. Ou eu nem lembro disso aqui. Nunca vi em concurso também. O que é a quarta parte? Ao completar 20 anos de serviço público. Caraca, quem aguenta trabalhar 20 anos? Muita gente, né? No Serviço Público Municipal de Diadema,
contínuos ou não, o funcionário terá direito à percepção de quarta parte calculada sobre seu padrão de vencimento. Parágrafo único. As vantagens pecuniárias de quarta parte serão incorporadas à remuneração do funcionário para todos os fins. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade. Quer dizer, eu já falei, as vantagens pecuniárias da quarta parte são aumentadas, né? Do adicional, e parece que esse tempo da adicionais de insalubridade e periculosidade foi tudo revogado. Deve ter sessão de adicional por serviço extraordinário. O funcionário convocado para trabalhar fora do horário do seu expediente terá direito à qualificação por serviços extraordinários. Fora do expediente é extraordinário, sacou? Parágrafo único. Quer dizer, não tem parágrafo único. Espera, não, tem parágrafo único. O exercício em cargo em comissão exclui o direito de gratificação por serviços extraordinários. O serviço extraordinário será remunerado com 100% do acréscimo em relação ao valor da hora normal do trabalho. O serviço extraordinário será procedido de convocação da chefia imediata que justificará a urgência e a necessidade diável do mesmo ouvido previamente o funcionário. Não poderão ser remunerados extraordinariamente serviços efetuados em dias domingo, feriado e ponto facultativo se os mesmos forem parte da jornada semanal do trabalho do servidor. Em casos excepcionais devidamente justificados, poderão ser permitidas mais de 2 horas diárias de serviço extraordinário. Daí, adicional noturno. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas e 5 horas. Daí, será que vai ter aquela coisa de quem não é considerado trabalho noturno? A coisa é que só não é considerado trabalho noturno se você começa a trabalhar à noite, mas for depois das 5 horas. E não é considerado noturno se você começar a trabalhar à noite, mas são antes das 22 horas, sacou? Isso não é considerado trabalho noturno. O contrato noturno é só esse tempo aí que está enumerado aqui, 22 a 5 horas. Também tem aquela coisa de, se você trabalha até as 23 horas, ou seja, você recebe o normal, mas você recebe um extra, um percentual, né, que é o acrescido aqui, o valor acrescido de 20%, sobre essa hora extra que foi trabalho noturno. Ou seja, você recebe 1 hora a mais que você recebe 20% a mais, sacou? E a mesma coisa nos 5 horas. Se você começa a trabalhar às 4 horas da manhã, quer dizer, às 4 horas da manhã, você está trabalhando no horário noturno, você recebe 1 hora com um 20% a mais, sacou? Vamos ver se isso aqui vai estar escrito, isso aqui que eu acabei de falar. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre as 22 horas e 5 horas. Seguido terá o valor horário acrescido de 20%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, o tempo também é computado diferentemente. Parágrafo único. Tratando-se do serviço extraordinário, o acréscimo de que trata-se o artigo dirá sobre o valor horário normal do trabalho acrescido respectivo ao percentual extraordinário. Não falando muita especificação, né? Do adicional por tempo de serviço. Fica assegurado ao funcionário um adicional por tempo de serviço será concedido automaticamente, a razão de 3% a cada biênio. Biênio 2 anos. A cada 2 anos o cara ganha 2% a mais, 3% a mais. Interessante, né? Todo o tempo em serviço prestado ao município ininterrupto ou não a qualquer título será contado para fins de concessão de adicional. O tempo de concessão deverá ser dado no mês subsequente ao da aquisição do direito. Os valores do adicional serão incorporados à remuneração do funcionário para todos os fins da função gratificada. Ao funcionário investido em função de chefia ou outra em caráter especial é devida a gratificação pelo seu exercício. A gratificação será percebida cumulativamente com vencimento. A lei municipal estabelecerá o valor de remuneração das gratificações previstas no artigo anterior. O exercício da função gratificada só assegurará direitos ao funcionário durante o período em que estiver exercendo a função. Afastando-se da função gratificada, o funcionário perderá a respectiva remuneração, exceto em virtude de férias, lutos, casamento, licença para tratamento de saúde, ou seja, os tempos que são previstos para o cara se afastar, sacou? Licença, tratamento de saúde não superior a 4 meses, licença gestante, paternidade, serviços obrigatórios, por lei ou atribuições regulares decorrentes do seu cargo. 2. Afastando-se do cargo da função gratificada, o funcionário terá jus a 1/12 por mês do efetivo exercício para efetivo de pagamento em 13º do ano, em dezembro do ano correspondente. No nível universitário e do nível técnico. Interessante. O funcionário que for detentor de diploma de curso superior, no nível superior e de curso técnico de grau médio, reconhecido pelo Ministério da Educação, com currículo mínimo de 3 anos, terá direito a uma gratificação de 10% sobre o valor de seu padrão de vencimento, por 14º salário. Do 14º salário. O que é isso? 14º salário? Nunca vou falar disso. O 14º salário será pago mensalmente a todo funcionário municipal
a razão de 1/12 de remuneração devida ao mês correspondente. Somente a fração igual a um superior de 15 dias corrigidos do exercício será tomada com mês integral para efeito deste artigo. O 14º salário será estendido aos inativos e pensionistas com base nos proventos que percebem em cada mês. As partes subordenadas justificativas não serão deduzidas para fins previstos nesse artigo. Ou seja, eu não entendi o que é um 14º salário. Mas que droga que é um 14º salário? O que é um 14º salário? Eu só entendi que é, basicamente a mesma coisa que o 13º salário. E depois tem essa coisa de fração de 15 dias corridos no exercício, sendo tomada a integral. Só essas duas coisas são diferentes. Quer dizer, nem são diferentes, são iguais. O 13º será estendido aos inativos pensionistas. Também é pago para essa coisa de inativos pensionistas. Mas que droga, o que é um 14º salário? Não entendi. Não tenho a menor ideia do que é um 14º salário. Esse artigo aqui, esse caput, esses parágrafos extras não me explicaram o que é a droga de um 14º salário. A única coisa que eu entendi é que ele é igualzinho a de um 3º salário, não extra. Mas quando é que paga essa coisa? Pra que paga essa coisa? Não entendi. Não entendi! Bom, esquece essas coisas, não se pergunte sobre coisas que são impossíveis de entender, né? Salário família. No salário família, o que é? Será concedido salário família funcionário ativo, ou inativo também. Daí duas razões para salário família. Por filho menor de 14 anos e por filho inválido ou mentalmente capaz sem renda própria. Compreende-se neste artigo os filhos de qualquer condição, os adotivos, os enteados ou os menores que vivam sob a guarda ou sustentação do funcionário. Para efeito do inciso deste artigo, a invalidez corresponde à incapacidade total e permanente para o trabalho. Quando o pai e a mãe forem funcionários ativos ou inativos e viverem em comum, o salário família será pago para aquele que perceber a maior remuneração. Se não viverem em comum, será pago aquele que tiver os dependentes sob sua guarda. Se ambos os tiverem, será pago a um e a outro de acordo com a distribuição dos dependentes. O funcionário é obrigado a comunicar ao órgão da pessoa dentro de 15 dias de correspondência de qualquer alteração que se verifique na situação dos dependentes, do qual decorra a modificação no pagamento da salário família. A inobservância dessa obrigação implicará em responsabilidades do funcionário. Ocorrendo o falecimento do funcionário, o salário família continuará a ser pago a seus beneficiários por intermédio da pessoa em cuja guarda se encontre, enquanto fizerem jus à concessão. Artigo 118. O valor do salário família será igual a 3% do menor padrão da tabela de vencimentos, devendo ser pago a partir da data em que for protocolado o requerimento. Nenhum desconto incidirá sobre o salário família, nem este servirá de base de qualquer contribuição. Próximo auxílio doença. O funcionário terá direito a título de auxílio a um mês de vencimentos após 12 meses consecutivos de licença numa única vez, quando acometido por uma doença profissional ou atentado em serviço. O auxílio será concedido mediante requerimento do interessado, caso que requerir, devidamente instruído com relatório médico. O funcionário poderá requerer o auxílio doença até 12 meses após vencido o prazo estipulado neste artigo, depois de que o direito ficará prescrito. Sobre o auxílio funeral ao cônjuge, o auxílio funeral é para o cônjuge, ou na falta deste, a pessoa que provar ter feito o despesa em virtude de falecimento do funcionário, ainda que em disponibilidade ou aposentado, será concedido o auxílio funeral correspondente a um mês de vencimento do funcionário falecido. Em caso de acumulação lícita, o auxílio funerário será pago somente em razão de cargo de maior vencimento ocupado pelo funcionário falecido. O processo de pagamento do funcionário do auxílio funeral terá tramitação sumária, devendo estar concluída no prazo máximo de 15 dias, contados da apresentação do atestado de óbito. Da auxílio natalidade será concedido um auxílio natalidade funcionário ativo e inativo. Quando o pai e a mãe não forem funcionários, quer dizer, forem funcionários, o auxílio natalidade será concedido a apenas um deles. O valor de auxílio natalidade será o menor padrão da tabela de vencimentos, devendo ser requerido no prazo máximo de 15 dias após o nascimento. Ou seja, um tempo de nascimento. Vamos terminar aqui, 51 minutos, né? No próximo capítulo a parte começa das pautas e seus efeitos. Eu parei porque tá na metade da coisa aqui pelo trequinho de descer, né?